Olá para você que acompanha dentro da Webzone o esquema de jogo desta sexta-feira, dia 11 de novembro de 2022. Continua a segunda parte com o professor Natanael sobre xadrez. Professor, e um pouco da história desse esporte dentro do mundo aí? Tem personalidades importantes, né? Essa é uma pergunta muito boa. O xadrez, até a questão da escola, tal, a gente utiliza muito na história, né? Porque o xadrez ele está presente no mundo há mais ou menos, do jeito que ele é hoje, há mais ou menos 1000 anos. E antes disso já tinha relatos de alguns jogos parecidos, origens, tal, então é uma coisa muito legal. O xadrez, o antepassado do xadrez, que eles aceitam mais próximo, ele se chamava chaturanga, né? E ele começou na Índia. Então, na verdade, não eram dois jogadores, né? Eram quatro jogadores, cada um em uma quina do tabuleiro. Aí tinha o vizir, aí não tinha a rainha, né? Antigamente o machismo era maior, então geralmente era mais só tinha os personagens homens. Tinha os exércitos, tinha elefante, tinha um barco. Então as peças eram um pouquinho diferentes. Porém, os movimentos eram muito parecidos. E o tabuleiro realmente era com 64 casas, né? Mesmo tamanho de um tabuleiro hoje, né? E, e mais ou menos na Índia, ele começou a ser praticado, começou a ser divulgado e tal, e ele, quando teve as cruzadas, quando teve aquela migração, ele também acabou indo junto para a Europa, migrando para a Europa. E passou ali até na Mesopotâmia, antiga Alexandria, na cidade de Pérsia. Ela estava sendo tomada, o vizir de lá ele tinha certeza, não chamava vizir, era o chá. É até uma curiosidade histórica, isso é muito legal. Na Pérsia, o rei, ele chamava de chá, né? Com X, H e A. E a palavra cheque vem de rei, né? Que era chá em persa. E cheque-mate vem da palavra o rei está morto, né? Então, por isso que vem o nome. Até legal você ensinar essa história para os alunos que eles acabam guardando mais. Então, o chá de lá tinha certeza que ia cair, não tinha o que fazer. E tem um relato do tipo o auxiliar dele, o escriba, falando que ele estava esperando a queda da cidade, jogando uma partida de xadrez. Então, tem um relato histórico, tem gravado esse documento, falando, ó, a cidade está caindo, o rei já não tem mais chance e tal, e ele está terminando uma partida de xadrez. Então, são umas coisas interessantes, né? O xadrez ele sempre foi usado como uma simulação de guerra. Então, todos os generais, os reis, eles praticavam o xadrez para fazer aquele treinamento, igual a gente falou na parte um sobre os treinadores de futebol, tal, que eles utilizam esse tipo de jogo para treinar até as táticas deles, o raciocínio, como entender o jogo do adversário, o que está acontecendo, conseguir imaginar o que pode ser feito. E passou ali pela Pérsia e foi mudando, que aí começou a entrar as torres, que significa os castelos, começou a virar para dois jogadores e não mais quatro. Por isso que algumas peças são dobradas, né? Porque por isso tem duas torres, que antigamente eram quatro, um para cada um. Aí depois virou dois jogadores, duas torres, dois bispos, dois cavalos, que era cavalaria e tal. E chegou na Europa. E na Europa ali chegou na época da Idade das Trevas, é isso que é o nome? É, né? Idade Média? Não. Idade Média, isso, Idade Média. Chegando na Agora Idade eu, Média ali, agora eu salvei a história. é, aí tinha o rei, aí acrescentou a rainha. A rainha ela tem muito simbolismo no xadrez, porque ela simboliza o povo, né? Então é por isso que ela anda muito, que ela tem muita força, né? Porque ela é como se fosse o povo. O rei sem seu povo não é tão importante assim. E aí acrescentou os bispos, né, que simboliza a igreja, e a igreja católica na Idade Média era muito forte mesmo, né? Então você põe o significado de cada peça, por que que entrou a torre, por que que o peão é o soldado, por que que tem a dama, os alunos acabam gravando mais, isso é muito interessante, né? Aí chegou na era atual, começou os bispos andavam uma casa só, começou a andar mais, e começou a ter umas mudanças conforme a história foi passando, né? E aí você perguntou até de umas curiosidades, quem que teve coisas interessantes e tal. E o legal do xadrez é que tem notação de partidas de 1200, 1300, você tem como você escrever as partidas de xadrez. Não sei se vocês conhecem um tabuleiro, tem letras e números, né? E aquelas letras e números é como jogar batalha naval. Cada casa tem um endereço, né? A1, A2 e tal. E eles conseguem escrever dama em A1,
dama em B2, eles põem até inicial só. Em inglês, dama em português, a dama era chamada de dama porque é a letra D, e o R é do rei, né? Não é chamado de rainha. E em inglês é o king, né? Que é o K, e o queen, que é o Q, né? Então eles abreviam, todos os símbolos são abreviados, é super rápido para você escrever uma partida de xadrez. E graças a isso a gente consegue analisar jogo de 1400, de 1500, tem um jogo de 1700 que é muito conhecido, que é de um alemão e um inglês, que eram os melhores jogadores da época. Chama Sequestro do Rei. Tem um documentário na Netflix que fala sobre esse jogo. E tem a partida inteira que o rei atravessa, vai sendo ameaçado, atravessa o tabuleiro inteiro e toma um checkmate lá da torre do adversário. Então tem umas partidas históricas que é muito bom até para estudar, né? E eles falam que o xadrez tem a parte do romantismo, né? Que é a parte que eles jogavam xadrez sem muito análise, sem muito estudo antes. Você aprendia o xadrez e ia sair jogando e ia melhorando durante a sua vida. E depois entrou, por volta de 1800, a parte científica, que aí eles começaram a estudar o xadrez, né, que é o xadrez começou a ser moderno, que mudou algumas coisas. Antigamente você ia muito para o ataque, agora não, opa, eu vou organizar o meu exército, depois vou atacar. Então tem essa evolução histórica também, que é muito importante para quem está aprendendo. Porque se você pegar o xadrez de hoje, né, que o campeão mundial de hoje joga, você não vai aprender. Porque os princípios, é interessante você pegar partidas de 1800, de 1750 e analisá-las para você aprender alguns princípios e depois chegar nessas partidas modernas, porque elas são um pouquinho mais complexas, ela tem umas ideias indiretas, né? E não está muito claro ali na sua frente e você tem que perceber isso, né? Eu acho muito interessante fazer uma adenda, até comparando com o futebol, que eu acho que é muito conhecido por todos aqui no Brasil. Todo mundo vem falar, mas xadrez é muito difícil. Gente, qualquer um joga xadrez. Qualquer pessoa, independente do QI, pode ser até uma deficiência intelectual, joga xadrez. Porque são só movimentos de 6 peças. Todo mundo consegue gravar o movimento de 6 peças. Qual é a diferença? Futebol. Eu jogo meu futebolzinho aqui, o rachão entre amigos, toda quinta-feira. De vez em quando eu sou o melhorzinho, de vez em quando eu sou o ruim. E tem gente que é o melhor da cidade, tem gente que é o melhor da escola, tem gente que é o melhor do estado, tem gente que está entre os melhores do país, tem gente que está entre os melhores do mundo, e tem os craques, o Messi, o Cristiano Ronaldo, e tem esse pessoal diferenciado, tá? E qual é a diferença entre eu e os outros? Uai, eu sei que tem que chutar a bola, eu sei que tem que driblar, eu sei que tem que tocar, eu sei que tem que fazer todos os fundamentos. Xadrez é a mesma coisa, você sabe que tem que fazer todos os fundamentos. Qual é a diferença? A diferença é que eles fazem muito melhor que eu. Então, a mesma tomada de decisão, mesma coordenação que eu tento, ele consegue fazer muito melhor, não tem nem comparação, né? E o xadrez é a mesma coisa. Você consegue ser o melhor da sua casa, se divertir, brincar, igual você brinca toda quinta-feira, vamos brincar de xadrez. Ou você pode ser o melhor da cidade, o melhor do estado, o melhor do Brasil, você pode ser o melhor sul-americano, pode ser melhor da sua idade. Hoje eu disputo um campeonatinho lá acima de 40 anos, consegui um medalha de segundo, terceiro lugar, tá ótimo, tô me divertindo com xadrez. Ou você pode ser o melhor do mundo, né? Igual os campeão mundial, tudo. Aí eu vou chegar, vou contar umas curiosidades sobre os atuais jogadores. E o xadrez é legal por causa disso, né? E aí começaram os campeonatos mundiais. Durante muito tempo, o xadrez foi evoluindo na Europa e chegou na Rússia, né? A Rússia tem a parte europeia também. E durante até 1980, não sei se foi um pouquinho antes, a União Soviética mandava no xadrez, né? Então, durante 24 anos, entre os 10 melhores jogadores de xadrez do mundo, 10 eram da União Soviética. Mas por quê? Porque eles colocaram todo mundo na União Soviética, desde os 6 anos de idade, jogam xadrez, treinam xadrez. E eles começaram a jogar entre eles e sempre estão jogando com os melhores, tá? Então, no Campeonato Mundial de Xadrez, você tem o torneio dos candidatos, onde os 8 melhores do mundo jogam uma vaga para disputar com o campeão mundial anterior, do ano anterior. Então, o ano anterior já joga o Mundial de novo. Teve algumas alterações, tal, mas hoje é assim que funciona. E durante 24 anos, a final sempre foi 2 jogadores da União Soviética, né? E ali na década de 80, acho que foi em 90, na década de 90, entre 80 e 90, teve aquele caso do Kasparov, né? Que ele foi jogar contra o computador e ficou muito conhecido na mídia e tal. Voltando um pouquinho antes, ali em 75, eu acho que foi por volta de 75, ou um pouquinho depois, 80 mesmo.
Dali no final no meio da Guerra Fria, que é em 75 até 85, teve o jogo que teve um americano. Não é possível, vou esquecer o nome dele agora, que é o Bob Fischer. O Bob Fischer, que é um americano que foi, né, campeão mundial, que aí ele foi jogar o Mundial lá na Rússia, que aí teve um primeiro boom da mídia mundial falando do xadrez. E eles comparavam muito a Guerra Fria, né, colocavam bombas no tabuleiro e tal, com o jogo de xadrez. Aí foi nesse ano que o Bob Fischer conseguiu desbancar o jogador da União Soviética. Vocês me desculpem não falar muito nome, aqui os nomes russos tem hora que é Kremnik, não sei o quê. Nossa, que eu não confundo todos, mas eu estou estudando, estou aprendendo. Aos poucos, quando eu vou ensinar meus alunos, eu tenho que fazer a colinha, né? Não, tranquilo. Aí passou essa fase, aí teve essa do computador do Kasparov, que foi a primeira vez que um computador estava jogando com um campeão mundial de xadrez. Aí Kasparov chegou a ganhar uma ou duas vezes e teve um jogo que o computador ganhou do Kasparov. E depois desse jogo, nunca mais um homem conseguiu ganhar do computador, né? Aí entra a evolução dos computadores, né? Que isso é muito importante porque está acontecendo com o xadrez hoje em dia, né? Então, todos os dados que eles tinham de quase 1000 anos de xadrez, eles lançaram em contas para um computador resolver. Mas não estava tão fácil assim. Porque o homem, ele usa a imprevisibilidade, ele consegue fazer uma coisa que o computador não faz. Ele improvisa, ele faz um sacrifício, ele faz umas coisas diferentes que fogem um pouquinho do cálculo do computador. Então, o computador, mesmo assim, estava tendo dificuldade de ganhar. Ganhava, se fizesse mais partidas, mas estava tendo dificuldade. E ele processa milhões, trilhões de vezes. E aí que entrou um computador moderno, né, um programa, que eles chamam de AlphaZero. O que eles fizeram com o AlphaZero? Eles falaram assim, quer saber? Não vamos ensinar nada para esse programa. A gente só vai colocar as regras das peças. Eles colocaram nesse programa as regras das peças e deixaram jogando durante 9 horas. O computador jogou 450 milhões de partidas e foi aprendendo a jogar xadrez e aprendendo a improvisar, aprendendo a falar assim, isso aqui tá certo, isso aqui tá errado, tal, e começou a inventar umas coisas, fazer um sacrifício, umas coisas que a gente nunca imaginaria que podia ser feito, e dava certo, porque ele pensava mais na frente, ele pensava em outras coisas. E graças a esse AlphaZero, mudou até o estudo do xadrez hoje. Então, nós temos hoje o campeão há 10 anos, que é o Magnus Carlsen, né? Ele é dinamarquês, né? Antes dele, nunca teve um dinamarquês norueguês. Nunca teve um norueguês que ficou entre os top 10 do mundo de xadrez. Por que ele conseguiu? Porque ele tinha um computador, tinha todo o banco de dados à sua disposição. E todo ano existe um torneio entre as engines, entre os programas que jogam xadrez, né? E aí o Stockfish, eu acho que já ganha faz 6 anos, que é o melhor programa de xadrez e tal. Por que é importante? Porque você pode jogar uma partida de xadrez e depois pedir para o computador analisar, verificar se está certo, se está errado e tal, porque o computador não adianta. Além dele saber tudo, ele pensa muito mais rápido e calcula muito mais na frente do que a gente. Então é impossível um homem, pela memória, pelo cérebro nosso, ganhar de um computador, mas pode usar para aprender. Então, hoje, a gente consegue fazer um sacrifício, uma jogada diferente, inventar, mudar linhas e tal, muito melhor que a gente fazia antigamente. Isso é muito importante. Aí chega no último caso aqui, que está na mídia. Não sei se já posso falar, se vocês querem ter outra pergunta. Não, pode falar e finalizar seu pensamento. E tem o caso do Hans Niemann, né, o norte-americano, com o Magnus Carlsen, né? O Magnus Carlsen, ele decidiu que a partir do ano que vem ele não vai disputar a final mais do Mundial, né? Então, você vai ter um outro campeão mundial a partir do ano que vem. Nesse ano teve o candidato, o Nepomuceno, Nepomniachtchi, ele foi, falando que esses nomes são complicados, ele é russo, ele foi para a final, se eu não me engano, é um chinês, aí eu não vou lembrar o nome, que vai disputar a final com ele, que ficou em segundo lugar no Candidatos. Aí o Magnus Carlsen, que é o atual campeão, foi jogar um torneio e perdeu para esse Hans Niemann. Só que depois que ele perdeu, ele abandonou o campeonato. E deixou umas indiretas no ar, falando que ele tinha trapaceado, que ele estava tendo ajuda de computador de alguma forma. Teve até uma piada que ele estava usando um chip como supositório, saiu em toda a mídia e tal. Aí depois foi jogar um torneio online contra o Hans Niemann também.
Ele pegou, fez a primeira jogada e abandonou a partida, entregou a partida para esse Hans Lima. Então, a notícia da hora agora que está acontecendo é esse caso do Hans Lima com o Magnus Carlsen. E até agora não foi provado nada. Só que todo mundo está suspeitando, todo mundo está falando que é aquele negócio, né? A coisa mais valiosa que a gente tem é o nome da gente. É o nome da gente. E a partir do momento que você faz uma coisa ilegal, por exemplo, o Hans Lima, ele usou o engine em mais de 100 partidas online. Como é que sabe disso? Porque a precisão do jogo aumenta. Você tem uma precisão, uma média, um jogo que eles conseguem calcular. Como é que você fez uma partida 100% igual o computador faria? Então, eles sabem que você está usando o computador porque nenhum homem consegue jogar igual ao computador. Então, eles descobriram que tem mais ou menos umas 100 partidas que ele pode ter trapaceado. E aí tá continuando, só que é difícil de você provar, porque você não estava vendo que ele trapaceou. Mas existe essa suspeita, tal. Então tá um rolo agora, atualmente. É a notícia da hora do xadrez, do mundo do xadrez, né? Inclusive o xadrez voltou na mídia por causa disso. Isso é bem legal. Tá certo. A gente bateu um papo nesses dois programas, sexta passada e hoje, com o professor Natanael, agradecendo ao professor e também ao André. André, muito obrigado aí por ter participado desse programa aqui, para a gente conhecer um pouco mais sobre o projeto lá do xadrez. Obrigado, Edu. Obrigado por mais um programa aí. Obrigado ao professor Natanael. A gente deseja aqui todo o sucesso aí para a modalidade, pelos projetos, né, que estão surgindo aí lá em Pouso Alegre e também pelo Brasil afora aí. A gente deseja todo o sucesso e creio que o espaço está sempre aberto, né, Edu? Sim, sempre aberto. Professor, obrigado aí pela sua atenção com a gente. A gente está de portas abertas. Quando precisar divulgar alguma coisa, fique à vontade. Agradeço muito, Eduardo. Agradeço muito, André. Todos vocês que assistiram aí. É um espaço muito bacana para o xadrez. Espero voltar aí. A gente tem também o futsal para a gente conversar, tem mais coisas sobre o xadrez. É sempre interessante. O convite está feito. Se você gostar de comentar sobre Copa do Mundo, durante a Copa a gente vê alguma coisa, a gente fala. Não sei se o Brasil vai chegar muito longe, mas a gente pode chamar. Estou muito esperançoso com o Brasil, muito mesmo, muito mesmo. O Brasil está atacando muito bem e defendendo muito bem. Tamo aí. Tá certo. O esquema de jogo desta sexta-feira fique por aqui. Curta, compartilhe e desenvolva mais o nosso trabalho. Divulgue mais o nosso trabalho como do professor Natanael. A todos uma excelente semana.